Salve, salve, torcedor São Paulino. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Felipe Tricolor para falar dessa belíssima vitória do São Paulo. Finalmente uma vitória. Aqui é São Paulo. São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube. Finalmente nós vencemos. Vencemos. Aqui, ó. Essa camisa é pesada. Esse símbolo aqui, ó. Tricolor, tricolor. Vencemos o Corinthians, inclusive esse time do Corinthians é horroroso, o time horroroso, pode ver, tanto é que o Dorival tirou o tal do Memphis lá na hora do intervalo, time horroroso, não sei como que ainda teve vezes que o São Paulo conseguiu perder, mas os últimos encontros entre São Paulo e Corinthians, quase todos o São Paulo venceu. Vamos lá, meu tricolor, vamos se recuperar. É o que eu coloquei no vídeo de pré-jogo. Era ou a vitória ou a zona de rebaixamento. O São Paulo conseguiu se desvencilhar, se esquivar da zona de rebaixamento. Pelo menos acredito, por essa rodada o São Paulo vai ficar mais tranquilo, porque ainda tem times para jogar, tem time com jogos atrasados, mas eu espero que eles não consigam êxito e que o São Paulo permaneça aí fora dessa zona terrível que é a zona de rebaixamento. Hoje o São Paulo se impôs como um time gigante, jogando dentro da sua própria casa, dentro do Morumbi, lotado, o Morumbi cheio. O Crespo era a primeira partida do Crespo no Morumbi com torcida, porque quando ele passou da outra vez foi durante a pandemia, não tinha torcida, ele ainda foi campeão do Campeonato Paulista sem torcida. E agora ele viu como é estar com a torcida no Morumbi. Eu acredito, espero que isso seja um ânimo a mais, né? Que ele consiga transmitir e transformar esses jogadores para jogar tanto fora de casa, mas principalmente dentro de casa, e ali com ele sentindo a torcida ali, aquela vibração da torcida tricolor, né? E nada melhor do que ser em cima do Corinthians, né? Nada melhor. Para mim só seria melhor ainda se fosse em cima do Palmeiras, porque para mim é o time que eu menos gosto de todos do Brasil, do mundo inclusive, é o Palmeiras, e o segundo é o Corinthians. Mas ainda bem que veio em cima de um rival e o São Paulo se impôs. O Crespo fez a escalação ali, não foi conforme eu achava que deveria ser, mas surtiu efeito, e é isso o que interessa. Se surtiu efeito, não tem mais problema. E o senhor Luciano, que é paneleiro, e não adianta falar que não é, que é. Hoje eu tive que gritar é Luciano. Eu tive que gritar é Luciano porque ele fez os 2 gols, garantindo a vitória do São Paulo, uma vitória assim imponente em cima de um rival histórico do São Paulo, uma vitória muito importante, mas olha, como eu coloquei na thumb do vídeo aí, é a vitória mais importante do ano. Eu acredito que vai ser a vitória mais importante do ano, que vai ser a virada de página para o São Paulo. Eu espero muito assim, porque na quinta-feira o São Paulo joga contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Esperamos que o São Paulo faça uma boa jornada lá e, se tudo correr bem, saia de lá com mais uma vitória, porque olha, o São Paulo, mesmo com essa vitória, o São Paulo ainda fica 3 pontos abaixo do próprio Corinthians. Essa que é a realidade. Mas assim, eu acredito que esse time do Corinthians, eles vão cair ainda mais aí na tabela, porque é um time bem fraco, gente. É muito mais fraco que o São Paulo, muito mais fraco. Mas vamos falar dos jogadores e das notas dos jogadores aqui, né? Rafael, lembrando que ele entrou com 3-5-2, né, de novo, colocando exatamente a mesma. Ele só trocou o Enzo Dias, que teve uma indisposição lá, que eu não sei o que foi, pelo Wendel. O resto foi todo igualzinho o time, e o time performou de uma forma muito boa, principalmente no primeiro tempo. No segundo teve chance de fazer também, mas também tomou algumas chances do Corinthians. Inclusive no finalzinho, o Rafael fez um milagre ele fez ali. O Corinthians não ia conseguir vencer mesmo assim, mas ele fez aquela intervenção e que gerou os 2-0 para o São Paulo, garantiu os 2-0 para o São Paulo, né? Rafael, nota 8,5 para o Rafael, não foi muito exigido, mas quando foi, inclusive nessa última foi um milagre, ele fez uma belíssima defesa, então nota 8,5 para o Rafael. Arboleda, vou fazer separado eles, Arboleda, né? Basicamente foi impecável o Arboleda, nota 8,5 hoje. Alan Franco,
nota 8 para o Alan Franco, e Ferrarese também nota 8. Eu acho que o Arboleda foi o melhor entre os 3 zagueiros, mas todos foram muito bem, né? Cedric até que jogou melhor hoje do que jogou o último jogo, fez alguns cruzamentos, ainda teve um chute, uma chance que ele foi tentar chutar pro gol, chutou pra lua lá, né? Tem que melhorar esse tipo de finalização, ou fazer um cruzamento, né? Aquele cruzamento cortando assim, ó, para que pegue alguém para finalizar. Igualzinho o Wendel fez no gol do Luciano, o segundo gol, né? Então o Cedric aí, nota 6,5. Bobadilha jogou bem, né? Fez malandragem, tudo certinho. Bobadilha nota 6,5 também. Marcos Antônio nota 7 aí. Teve várias arrancadas, teve jogadas boas, né? Hoje ele jogou bem, então nota 7. O Wendel, por incrível que pareça, hoje o Wendel jogou bem. Inclusive deu assistência para o segundo gol do Luciano. Então nota 7 hoje para o Wendel. Olha, é a nota mais alta que ele tirou até agora. Um 7. Parabéns, o Wendel. Hoje sim ele mostrou que ele não é aquele jogador tenebroso que jogou nos últimos jogos. Aí Oscar se machucou no comecinho do jogo. Olha, esse Oscar, ele tá bichado, hein, gente? Além dele não tá jogando bem, não tá jogando nada. Olha aí, machucou. E é lógico, o cara não tem culpa de machucar, né? Claro. Mas assim, é uma zica que tá em cima desse Oscar aí. Pelo amor de Deus, ele é um dos mais bem pagos. Ele e o Lucas são os dois mais bem pagos do elenco. E aí, mais uma baixa. Agora tá sem os dois de novo, né? É brincadeira a preparação física do São Paulo, né? Então, Oscar, não vou nem dar nota porque ele jogou só o início do jogo, né? André Silva jogou bem, também deu assistência para o primeiro gol do Luciano. Então, ele brigou ali, deu passe, olha, lutou muito. Então, nota 7,5 aí para o André Silva. Vou dar nota 8 para o André Silva, mesmo que ele não fez o gol, mas nota 8, porque hoje ele se dedicou muito e jogou bem, deu assistência. E o Luciano, aí hoje eu vou ter que dar nota 10 para o Luciano. Olha só, nota 10, fez os dois gols, assim com oportunismo, chutando bem, né? O segundo gol, o primeiro ele né, deu aquele chute cruzado, fez um bom gol, fez uma belíssima um belíssimo domínio da bola ali no lançamento do André Silva, e depois a finalização certeira, e depois ele recebendo aquele cruzamento fatiado do Wendel, ele foi lá e chegou fechando e batendo pro gol, meio caindo, né? Mas ele conseguiu fazer o gol. Então nota 10 para o Luciano. Olha, quem diria que eu ia estar dando 10 para o Luciano. Os jogadores que entraram, Pablo Maia basicamente jogou bem pouquinho, né, no lugar do Bobadilha, então nota 6 para ele ficar na média. Alisson, que tinha entrado no começo do jogo no lugar do Oscar, jogou bem. Eu me preocupei na hora que ele entrou, falei, mas será? Né, tá colocando um jogador muito mais recuado, por mais que ele já jogou assim na carreira mais para frente, mas ele tá jogando bem recuado nos dias de hoje, e ele conseguiu performar bem. Então, para o Alisson aí, vai a nota 6,5. Ele vai levar essa nota aí. Mas assim, ele entrou numa posição fora dele, né? Essa que é a questão. Por quê? Porque a gente não tem outro meia, né? O outro meia que a gente tinha era o Matheus Alves. O que a diretoria fez? Vendeu o garoto. Isso é o que a diretoria faz, né? Aí entrou mais o Ferreirinha no lugar do André Silva, nota 6 para ficar na média, e o Tapia, nota 6,5 aí, mas foi fominha na primeira bola que ele chutou pro gol lá, ele foi muito fominha. E depois o Sabino, né, entrou no lugar do Alan Franco, desarmou umas bolas aí, nota 6,5 pro Sabino. E foi isso quanto aos jogadores, né, uma belíssima apresentação do São Paulo hoje, segura. E o senhor Crespo, eu digo, nota 10 pro senhor Crespo nesse jogo, porque além dele ter escalado certinho, por mais que eu discordasse disso, ele soube mexer também, e colocou o Luciano, que na verdade isso é o óbvio, né, gente? Colocou o Luciano lá na frente para jogar de atacante, segundo atacante. O que aconteceu? O cara fez 2 gols, né? Quando ele jogava no meio, o que acontecia? Não jogava nada, não fazia gol nenhum. Então, o Crespo, na verdade, ele está fazendo feijão com arroz. É colocar o jogador na posição que ele joga e na posição que ele rende. Pronto, acabou. E olha aí o resultado que deu.
né? Então, parabéns para o Crespo, nota 10 para o Crespo. E a questão que ficou, pessoal, o São Paulo ficou em 13º lugar, né? Agora ele estava em 16º, subiu para 13º, só que ainda os jogos dos outros times, né? O São Paulo tem 15 jogos e tem os outros jogos que tem, os outros times têm 13 e outros até tem 12. Então o São Paulo aí vai esperar, nós vamos esperar que esses que estão abaixo de nós não vençam. É isso que a gente tem que torcer. A briga para não cair. O Zubeldia e essa diretoria deixaram a gente lá embaixo. Então, a briga é para não cair. Então, o São Paulo está em 13º e com 16 pontos. E vamos ver se melhora um pouco, se a gente consegue vencer também o Juventude lá em Caxias. Né? Vamos esperar também que os outros times dê aquela tropeçada para que o São Paulo em momento nenhum possa entrar na zona de rebaixamento. Tá certo, pessoal? Muito feliz hoje, importantíssima. Eu falei, a mais importante vitória do ano foi essa contra o Corinthians, time fraquíssimo que tá, contra o São Paulo, que não é um time fraquíssimo, mas estava muito abalado pelos resultados ruins que vem tendo ao longo desse ano de 2025. Tá certo, pessoal? Obrigado por tudo. Não se esqueça de dar um like aí no nosso vídeo e também comente qual é a opinião de vocês sobre a jornada do Crespo e algum jogador em específico que vocês queiram falar. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção de todos vocês. Até mais. Valeu!